Então tá, pessoal, 9 em ponto. Vamos começando sendo britânico aí no nosso horário. Bom dia para as presentes, né? Júlia, Larissa, Cláudia, Tamília, Rafaela, Larissa, Júlia, Tatiana, Jaqueline. Bom dia, gurias. Vamos lá. Ah, o que eu quero só pedir para vocês, assim, ó. Como temos mais pessoas hoje, deixem o microfone de vocês desativado. E aí, o que vocês quiserem falar, alguma coisa, fazer alguma observação, botem no bate-papo ali, que daí a gente abre o microfone se vocês quiserem falar, só para não ficar a tela mudando aqui, porque senão às vezes ela troca, né? Então, às vezes eu posso estar mostrando alguma coisa e ela troca, a gente perdeu o fio da meada ali, tá? Só para a gente vai aprendendo a usar na verdade, o sisteminha, como é que ele fica melhor e pior, tá? Então, tá bem. Seguindo, então, pessoal, com as atividades ali, semana passada a gente trabalhou a questão de sucessão empresarial, né, grupo econômico. Daí surgiu um papo ali, eu lancei a ideia a gente hoje também analisar um pouquinho, a gente, já que temos que observar contrato de trabalho, né, a gente fazer uma abordagem também sobre a questão de home office, já que está se falando muito, né? O pessoal está aplicando bastante, as empresas estão adotando como um meio aí de poder ter o pessoal trabalhando, né, em casa, entregando quando pode, quando dá, logicamente tem atividades que não vão comportar isso, né? Mas eu acho legal esse papo, eu gosto muito porque além de ser um assunto muito legal dentro do próprio direito do trabalho, é um assunto bem legal que extrapola esse limite do mero direito do trabalho, mas, a meu ver, traz uma discussão bem legal a respeito de responsabilidade, de humanização do trabalho, vamos pensar assim, de agir de uma forma mais lógica e inteligente em relação aos nossos ofícios, né? Então, por exemplo, agora eu estou aqui dando aula para vocês da minha casa. Então, são aspectos que são do nosso dia a dia, né? Eu mostrei semana passada até para vocês aqui, eu tenho aqui uma estrutura adequada para eu trabalhar em home office. Então, para mim está tudo bem. Mas será que todo mundo tem essa estrutura? Será que todo mundo tem essa possibilidade, né? Então, eu queria fazer essa abordagem com vocês de home office, né? Mas eu vou ter que fazer um pouquinho de uma abordagem técnica, um pouco teórica, para a gente falar de contratos de trabalho, tá? Então, eu vou voltar um pouquinho, né, para contratos, para voltar não, na verdade, vou abordar de uma forma teórica um pouco clássica, assim, tradicional, tá? Eu vou fazer assim, ó, eu vou desativar aqui o som, tá, de todo mundo. Se vocês precisarem falar, joguem no bate-papo ali, tá? Não quero calá-los, muito pelo contrário, a aula é de vocês, a voz é de vocês. É só para não ficar indo e vindo a imagem, tá? Eu vou desativar o som aqui, tá? Tá? Então eu desativei o som de todo mundo. Quando vocês quiserem falar, vocês podem ativar o som de novo ou podem chamar pelo bate-papo ali. Bem? Então tá, vamos lá. Bom, pessoal, então voltando um pouco, né, na questão ali do contrato, o que nós temos? Nós temos, conforme a gente já viu, relações de trabalho e relações de emprego, né? Então, o que nós vamos ver aqui? O que é o nosso foco principal da aula vai ser em relação ao contrato de emprego. Por quê? Porque nós temos diversas espécies de contratos de trabalho que são de atividades que não são relacionadas ao emprego, né? Que também são reguladas por contrato, e aí vocês vão estudar lá em contratos em espécie, por exemplo, né? Contrato de prestação de serviço, empreitada, né? Então são contratos que envolvem a prestação de mão de obra, mas não a prestação de mão de obra por meio de emprego, né? Então, nós temos alguns conceitos a serem abordados em relação ao contrato de trabalho. Por quê? Porque o contrato de trabalho também vai observar aquela regra geral dos contratos, que é tudo pode, desde que não seja proibido, né? Eu tenho aquela amplitude das relações obrigacionais que é ilimitada, né? Então, qual é a forma de contrato existe limite no número de contratos existentes no mundo jurídico?
Não existe, né? A gente vai criando novas relações, novos cenários negociais, e aí, a partir disso vão se criando novos contratos, vão se juntando contratos um no outro e assim vai, né? A gente vai tendo contratos conexos e assim a gente vai trabalhando na construção de novas relações obrigacionais. A relação obrigacional que a gente tem que estudar aqui é a relação de emprego. E essa relação de emprego, ela também tem muitas vedações, por quê? Porque nós temos como uma das características do contrato de trabalho, ou contrato de emprego ali, o contrato de trabalho dentro de uma relação de emprego, na verdade, para ser mais exato, nós temos como uma das características o chamado dirigismo contratual. A gente pode contratar, nós tivemos várias mudanças agora com a reforma trabalhista, né, nesse cenário, mas tem limites a essa contratação. Por quê? Porque principalmente eu preciso observar todos aqueles princípios que a gente já estudou no começo da nossa disciplina, e mais, eu preciso, além daqueles princípios, eu preciso entender que a principal tarefa do direito do trabalho, né, então ligada a esses princípios, é equilibrar a relação contratual. Então, quando eu tenho um tipo de contrato em que eu não tenho uma relação paritária, em que eu não tenho, digamos assim, forças equivalentes nessa negociação, o que faz o direito? O direito vem com a lei e trata algumas diferenciações para aquele tipo de relação, para conferir um pouco mais de equilíbrio. Né? Então, por exemplo, saindo do direito do trabalho, vamos lá no direito do consumidor. Né? Vocês assinam lá uma cláusula no contrato de cartão de crédito de vocês. E essa cláusula é uma cláusula abusiva. Não é porque vocês assinaram aquela cláusula ali que ela está valendo. Vocês têm uma nulidade de pleno direito quando essa cláusula for contrária a diversos princípios lá do direito do consumidor. A mesma lógica vai valer aqui no direito do trabalho. Tá? Então, claro, eu tenho que sempre entender que sim, eu tenho um contrato e contrato vale, né? Então eu posso muitas vezes inverter uma lógica legal por meio do contrato de trabalho, né? Isso é interessante quando eu vou trabalhar com alguns cenários novos, quem sabe de contrato de relação de emprego, mas que eu quero colocar o meu empregado em casa, maior exemplo agora que a gente está vivendo, né? Ou na verdade com algumas questões relacionadas à remuneração, algumas atividades específicas, né? Sempre lembrando que, regra geral, o contrato vai ser por prazo indeterminado. Então, muitas vezes, quando eu quiser fazer um contrato por prazo determinado, eu tenho que ter um contrato formal. Né? O contrato de trabalho dentro da relação de emprego, ele não é obrigatoriamente formal, ele pode ser verbal. Né? Então, o que a gente vai ter que estudar? A gente vai ter que estudar características desse contrato para a gente poder ver a validade de algumas cláusulas, né? E podemos chegar no nosso objeto, assim, digamos, no pano de fundo que eu quero colocar na aula para vocês, que é o contrato do teletrabalho ou home office, né? Para a gente entender regra e exceção. O mundo dos contratos, não só do contrato de trabalho dentro da relação de emprego, mas o mundo dos contratos em geral, o que é mais interessante é isso, é que nós, como pessoas contratantes, como agentes econômicos, né, a gente pode inverter lógicas dentro da lei. Então, se a lei diz A, se é uma relação paritária, nós podemos inverter essa lógica através de um contrato, dizendo, não, eu não quero que a lei se aplique nesse caso. Eu quero que se aplique a nossa convenção entre as partes. Então, essa é a grande sacada dos contratos, gente. Sejam eles contratos de trabalho dentro de relações de emprego, sejam eles contratos de empreitada, de prestação de serviços, contrato de representação comercial, de agência, enfim, todo que é tipo de contrato no qual ou nos quais a gente estiver trabalhando, tá? Então, assim, só para a gente conceituar, antes de entrar um pouquinho no material que eu até compartilhei pelo canal do Telegram ali para vocês, que é um videozinho, então uns 9 minutos, a gente assiste aqui junto depois. Só para, antes de entrar na questão teletrabalho, vamos conceituar o contrato de trabalho. Tá? Então, sei que vocês gostam de fazer as anotações de vocês aí, tá? Então, anotem lá sobre o contrato de trabalho. Tá? Anotem aí.
tem previsão no artigo 442 da CLT. 442. Não é esquema de futebol, é o artigo mesmo. O pessoal do futebol aí. 442. Tá? Então, ele pode ser caracterizado, pode botar assim, é caracterizado como um acordo de vontades, vírgula, de forma expressa ou tácita, vírgula, por meio do qual uma pessoa física presta serviços contínuos de forma subordinada e contínua a outra pessoa, vírgula. Professor, A pode outra repetir, pessoa, por favor? vírgula. Só, Seja só, ela, só a parte do... seja ela física, vírgula, jurídica ou até sem personalidade própria. Ah, tá muito rápido. Espera aí que eu volto lá. Espera aí que eu volto. É difícil ter o timing, tá, gente? Então fica bem aí, tá bom, não tem problema. Então vamos lá, de novo, tá? Conceito de contrato de trabalho. Então vai lá. É um acordo de vontades. Pode botar por itens, se ficar mais fácil. Eu gosto assim de colocar por itens, fica mais visual, tá? Mas assim, é um acordo de vontades, tá? Expresso de forma tácita expresso ou de forma tácita, desculpa, expresso ou tácito. Terceiro item. Através do qual uma pessoa física presta serviços a outra pessoa. Seja essa outra pessoa física, jurídica ou sem personalidade jurídica. Seja essa outra pessoa física, jurídica ou sem personalidade jurídica. Mediante remuneração. Conseguiram anotar agora? Ok? Então tá. Então, o que nós temos, tá? Sobre esse contrato de trabalho. Ele é um contrato de direito privado. Então, ou seja, é uma pessoa privada, ainda que seja um ente público, 442 da CLT. Sempre CLT. Tá? Ou seja, ele é um contrato de natureza privada. Ele não é um contrato de natureza pública. Mesmo que o contrato seja feito com um ente público, é uma relação privada. Né? Tá? Primeiro ponto. Segundo, é um contrato consensual. O que é contrato consensual? Ele, em regra, parte de um livre ajuste entre as partes. Tá? Então, ele é um contrato consensual. O que a gente quiser, a gente pode contratar, ressalvadas as limitações, né, que a gente vai também ver ao longo da aula. Tá? Então, duas características. Ó.
Contrato privado, podem botar também, item por item, se vocês quiserem anotar. Primeiro, é um contrato privado. Segundo, é um contrato consensual. Terceiro, esse aqui é bem legal, lá da Teoria Geral dos Contratos, se vocês já estudaram, vocês devem ter se apavorado com esse termo. Sinalagmático. Lembram ou não lembram? O contrato sinalagmático, gente, aquele que ele é bilateral, sendo que eu tenho, assim, prestação e contraprestação recíprocas. Tá? Então, isso é ser um sinalagmático. Aí, ó, Cíntia ensinou. Show. Tá vendo? Como o lado civil vem para cá pro trabalho, porque estamos falando em contratos também. Então, terceira característica do contrato de trabalho, ele é sinalagmático. Tá? Sinalagmático. Aqui o principal ponto, nós já vimos isso, né? O quarto ponto, quarto, consensual, privado, consensual, sinalagmático. Quarto item, ó, ele é personalíssimo. Falamos sobre isso semana passada, questão de sucessão e tal. Acho que eu falei para vocês. Por exemplo, eu tenho um contrato de trabalho na relação de emprego. Se eu venho a falecer, o contrato se extingue. Porque sou eu que tenho que ir dar aula, por exemplo, para vocês, não ir, né? Estou indo, mas estou indo por meios eletrônicos, tá? Espera aí, eu vou voltar então no sinalagmático. Anotem lá. Sinalagmático. Sinalagmático, tá? O sinalagma, gente, esse termo feinho ali, ele quer dizer o quê? O sinalagma é o item que vai gerar uma troca recíproca, prestação e contraprestação dentro de um contrato. Então, o contrato bilateral sinalagmático, ele quer dizer o quê? Que uma parte presta e a outra parte contrapresta. Ou seja, eu presto serviços. É o objeto do meu contrato de trabalho. Tá? O que é a contraprestação? O salário. Então, por isso que eu falei para vocês no final que ele é um contrato lá, como característica, que ele é mediante remuneração. Se não tiver remuneração, não vai ser um contrato de emprego. Nós estudamos, lembram quando a gente viu ali as relações de trabalho? A gente pegou exatamente esse ponto. A gente viu relação de trabalho e viu relação de trabalho lato sensu. Uma das relações de trabalho lato sensu existentes no nosso ordenamento jurídico é o contrato de voluntariado. Então, se eu tiver um contrato de voluntariado, né, eu não é um contrato sinalagmático, porque não vai ter uma troca de prestação e contraprestação obrigatória. Porque eu vou, se eu quero lá, prestar. E eu não tenho uma contrapartida que é uma contrapartida financeira. Então, eu não tenho um contrato de trabalho. Eu tenho um contrato de voluntariado. Tá? Sinalagmático. Ok? Relembraram o termo? Sinalagma? O contrato de compra e venda, gente, é sinalagmático. Né? Por quê? Porque é um contrato bilateral em que uma parte tem a obrigação de entregar o dinheiro e a outra parte tem a obrigação de entregar a coisa. Ou seja, prestação e contraprestação. Sinalagmático. Tá? Então, mais uma característica ali. Ele é sinalagmático. Voltando, personalíssimo. Tá? O que é personalíssimo, gente? Personalíssimo é que só eu posso prestar o meu trabalho, por exemplo, para o IPA, tá? Então só eu posso. Não é que outros professores não o façam, né? Não é isso. Mas no meu contrato, eu não posso simplesmente dizer, hoje eu não estou afim de dar aula, né? Então eu vou mandar alguém lá, vou mandar meu estagiário lá dar aula. Eu não posso. Aquilo que eu falei para vocês nos requisitos do contrato de trabalho, sobre a personalização desse contrato. Então, eu é que tenho que dar aula para vocês, tá? Nesse meu contrato. Isso quer dizer o quê? É mais uma característica, então. É a quarta característica, se eu não perdi nas contas, né? Direito privado, consensual, sinalagmático, personalíssimo. Podem anotar, então. Personalíssimo. Tem o termo do latim aquele, lembram? Intuito persone. O pessoal fala, quem gosta de falar em latim. Tá? Mas não tem problema, não precisa falar latim, pode falar português mesmo. É personalíssimo. Tá bem?
Outra característica, gente, lá da teoria geral dos contratos, olha só como é importante a teoria geral dos contratos. Ele é um contrato comutativo. Comutativo. O que é um contrato ser comutativo? Eu sei o que eu preciso entregar e eu sei o que eu preciso receber em troca. Eu tenho os limites desse contrato bem definidos. Então, isso é ser um contrato comutativo. Tá? Então, ou seja, a característica do contrato de trabalho, ele é um contrato comutativo. Por quê? Porque o empregado sabe o que vai ter que trabalhar, né? E, em contrapartida, o empregador também sabe o que vai ter que remunerar, com salário, gorjeta, remuneração, enfim, depois nós vamos abordar esse ponto também. Tá? Então, anotem mais ali, ele é comutativo. Mais um ponto. É um contrato de trato sucessivo. Por quê, gente? Todo o dia eu trabalho e volto para casa. Amanhã eu volto para lá para o trabalho, venho para casa. E assim sucessivamente. Ou seja, não é um contrato que ele simplesmente se faz agora e se desfaz no tempo, automático. Não, não. Ele é um contrato, ele tem uma relação de trato sucessivo. A natureza dele é essa. Tá? Então, mais uma característica ali para vocês anotarem. Contrato de trato sucessivo. Quando vocês anotam, eu tomo um café. Vocês não reclamam que está indo muito rápido. Tá? Mais uma, gente. É um contrato oneroso. Se tem remuneração e se a outra parte também tem que entregar algo, eu tenho onerosidade nessa relação. Não é um contrato gratuito, né? Não é, por exemplo, um contrato, falei do voluntariado. O voluntariado é um contrato que ele pode ser classificado como um contrato gratuito. Por quê? Eu não tenho uma onerosidade de parte a parte naquele contrato. Então, é diferente do contrato de emprego aqui dentro da relação de trabalho. Tá? Então, mais uma característica é um contrato oneroso. Ó, envolve grana, onera, e envolve uma prestação de mão de obra para o pessoal que trabalha. Tá? Então, mais uma. Última. É um contrato complexo. Então, o que é ser um contrato complexo? É que, assim, muito complexo. Nós vamos ver agora com reforma trabalhista, com aquela, já falamos um pouquinho também sobre hipossuficiente, hipersuficiente. Nós vamos ver quem pode, quem não pode contratar, quem pode contratar mais, quem pode contratar menos, quais cláusulas ou quais os limites de uma contratação, de estabelecer cláusulas dentro desse contrato. Então, ele é um contrato de natureza complexa. Além dele ter o contrato principal, ele pode ter contratos acessórios. Por exemplo, o home office que a gente está falando, ele pode estar num contrato de trabalho principal ou pode estar num contrato de trabalho acessório. Tá? O contrato de home office, gente, essa regulação dele não havia antes da reforma trabalhista. Mas muitas empresas já aplicavam o home office. Se não fosse todos os dias da semana, por exemplo, muitas ali, que é um exemplo a Dell, que tem sede ali em Eldorado do Sul, todo mundo conhece, né? Ela tinha uma vez por semana, nas sextas-feiras, o empregado trabalhava de casa. Por quê? A maioria era de Porto Alegre, né? Então, tinha a questão do deslocamento. Por liberalidade da empresa, em um determinado momento eles julgaram que seria interessante as partes trabalharem em casa. E aí eles deixavam que na sexta-feira o pessoal ficasse em casa. Não é que não tivesse que trabalhar, é isso que nós vamos abordar, saindo um pouquinho só do direito do trabalho. Nós vamos abordar isso daqui a um pouco, para vocês começarem a compreender. Quem sabe a gente também trabalhar aqui com uma mudança de cultura, né, gente? Nós também estamos nesse sistema de ensino, sempre falo isso para vocês, por uma questão de mudança de culturas. E a cultura do trabalho, eu acho que está bem legal agora com a Covid-19 aí. Tem tanta coisa que vai dar reflexo depois que a gente passar essa turbulência aí. E o direito do trabalho e as relações de trabalho, com certeza, são algumas dessas relações, né, que vão se modificar bastante e vai ter muito home office aí nessa parada, tá? Mas beleza. Parte teórica, então, tá? O que nós temos? Nós temos as características do contrato, né, que eu falei para vocês.
que estão definidas ali no artigo 442 e 443. O 442 e o 443 definem exatamente as características e os requisitos de validade do contrato. Tá? Então, anotem lá para vocês darem uma olhadinha depois. 442, 443. Bem? Ainda na teoria. O contrato, gente, como regra, já falei, ele é expresso, ou seja, a gente... Ó, isso aqui é expresso, tá? Isso aqui é contrato. Quando a gente fala assim, tá o Lucas tá com a câmera aberta ali, ó. Então, o que eu tô fazendo, por exemplo? Ô, Lucas, olha só, topa pagar um café para mim quando a gente voltar pro IPA? Ó, o Lucas deu ok, ó. Isso é um contrato expresso, gente, tá? Eu não preciso ter um contrato formalizado por escrito para ser um contrato expresso. O Lucas deu o joinha dele, isso é contrato expresso. O contrato de trabalho ele pode ser expresso, assim dessa maneira, tá? Então o que a gente tem que entender? Expresso é diferente de formal. Expresso é diferente de escrito. Claro, gente, é bom que o contrato de trabalho seja escrito, como regra? Sim. Já volto lá no complexo, tá, Cláudia? Só um pouquinho. É bom que o contrato seja escrito? Sim. Por quê? Porque se eu tenho um contrato devidamente, não só o contrato de trabalho, todos os contratos, né? Se eu tenho um contrato devidamente formalizado, o quanto mais eu conseguir colocar no papel para que as pessoas compreendam o que está sendo negociado, qual é o objeto daquela relação jurídica que está havendo, melhor, melhor. Agora, se eu conseguir fazer esse contrato verbal, por exemplo, tá bem, não tem problema, tá? Voltando no complexo. Ele é complexo, Cláudia, porque é o seguinte, ó, a principal característica dele ser complexo é que, além de ter o próprio contrato principal, que é a relação de trabalho, pura e simples, ele pode ter diversos contratos acessórios gravitando em torno dele. Por exemplo, plano de saúde. O plano de saúde, gente, em regra, não tem nada a ver com o contrato de trabalho. Vocês vão atrás de um plano de saúde, vão lá e fazem um plano de saúde com a Unimed, com a Dr. Clean, com o Centro Clínico Gaúcho, com quem quer que seja. Ocorre o quê? Muitas vezes o empregador, porque consegue uma melhor faixa de preços para o beneficiário do plano de saúde, ele faz um plano de saúde que vai abarcar todo mundo dentro daquela empresa. E vocês vão entrar nesse plano de saúde através da empresa. Ou seja, eu tenho um contrato principal, que é o contrato de trabalho, e eu tenho um contrato paralelo, que vai ser o contrato de plano de saúde. Isso aí quer dizer o quê? Ele traz uma complexidade por haver a possibilidade de contratos acessórios, que não vão se regular apenas por lei trabalhista. Plano de saúde, gente, não tem previsão na CLT. Então, o que nós vamos fazer com o plano de saúde? Bom, às vezes as normas coletivas vão abordar alguma questão de plano de saúde, ou eu vou ter que ir lá na lei civil, lá na Agência Nacional de Saúde, para ver o regramento sobre plano de saúde que estão vinculados a um contrato de trabalho. Contratos de empréstimo bancário, contratos de farmácia, contratos de benefício em loja, por exemplo, com desconto. Falei para vocês que eu advogava para uma das maiores empresas calçadistas aqui do Vale, né, do Paranhana, na verdade. E o que tinha lá? Eu também, eu não era empregado, mas eu também tinha desconto para comprar na loja da empresa. A loja da empresa era super boa. Tinha sapatos femininos, a mulherada amava, né? Então, o que acontece? Eu ia lá e comprava, e no caso, eu até não tinha desconto em folha porque eu não tinha folha de pagamento. Mas os empregados compravam naquela loja e faziam desconto direto em folha. Ou seja, eu tinha um contrato de compra e venda que não tinha nada a ver com o contrato de trabalho. Ou seja, eu tenho outros tipos de contrato que podem estar conexos a esse contrato principal, que são a principal característica de um contrato complexo. Tá? Não é um contrato simples de uma mera relação A e B. Entendido, Cláudio? Beleza? Então tá. Qualquer coisa prende o grito ali. Tá ótimo o funcionamento do chatzinho ali, gostei. Tá? Porque daí não fica trocando de tela. Tá? Vamos lá. Então, gente,
Vamos trabalhar um pouquinho assim, ó, regra e exceção, tá? Sobre o contrato de trabalho, regra, bota, eu não sei como é que vocês querem organizar isso no caderno de vocês, tá? Mas bota assim, regra, contrato por prazo indeterminado. Então, a regra geral é que os contratos de trabalho serão por prazo indeterminado. O que é indeterminado? Esfriou meu café. O que é indeterminado, gente? Eu não sei quando é que ele vai acabar. Um dia ele acaba, né? Um dia ele acaba. É igual ao casamento, sempre brinco, né? Que ele vai lá no padre, lá e casa, e daí o padre diz, até que a morte o separe. Bom, acaba o casamento pela morte, né? Que bom que seja assim o casamento, né? Acaba só quando realmente uma das partes, ou ambas, né? Não mais estiverem nesse nosso plano aqui. Tá bem. Assim também. O contrato de trabalho, olha só, falando de casamento, né? O contrato de trabalho ele é igual ao casamento nesse sentido. Ele é personalíssimo, né? Eu só caso com aquela pessoa. Então eu caso com a minha esposa e tal, e é com ela. Se um dia a gente terminar essa relação, não é mais aquela relação. As pessoas podem ter outros casamentos e tal, beleza. Tá? Mas é um contrato personalíssimo. Voltando no exemplo do casamento, então. Um dia acaba o contrato de trabalho. Né? Então, um dia a empresa empregadora ou pessoa física empregadora chega no empregado e diz assim, olha, não dá mais, tá ruim a coisa, tu fez um excelente trabalho aqui, mas a gente não precisa mais dos teus préstimos, beleza? Vamos encerrar essa relação. Tá, acabou. Ou seja, eu tenho formas de extinção desse contrato de trabalho, tá? Mesmo que ele seja indeterminado, que é a regra. Mas eu tenho exceção à regra. Então, a exceção à regra é que o contrato seja por prazo determinado, ou seja, que ele tenha início e fim. Então, falei de exceção e regra. Regra, prazo indeterminado. Exceção, prazo determinado. Tá? Regra. O contrato não precisa ser formal, solene. Regra. Fizemos o exemplo com o Lucas ali. O joinha, o fio do bigode, é contrato de trabalho também. Essa é a regra. Exceção, contrato formalizado. E por que eu fui no contrato por prazo determinado? Porque é o maior exemplo de quando o contrato pode ser não no fio do bigode, ou não pode, a lei diz que não pode ser no fio do bigode, que tem que ser por escrito. Então, o contrato por prazo determinado, ele tem que ser por escrito, ele tem que ser formalizado. É a regra, é a exceção, desculpa. É a exceção, tá? Então, o que nós temos? Nós temos no artigo 443 uma situação, botem ali a observação do 443, uma situação em que a gente tem contratos por prazo determinado, que são as atividades transitórias. Atividades transitórias ou pela natureza ali de uma empresa que elas justifiquem essa contratação. Por exemplo, uma manutenção de uma determinada máquina, que é uma manutenção periódica. Tá, professor, mas isso geralmente é terceirizado, né? Sei lá, faz uma manutenção no centro de usinagem lá que tem dentro da empresa. Não sei se alguém trabalha na indústria aí vai me entender. De tempo em tempo tem que fazer uma manutenção. Eu posso contratar uma empresa e a empresa que se vire e vem aqui e faça a manutenção? Posso. Mas eu posso ter um empregado por prazo determinado que só em 2 meses por ano faça aquelas manutenções naquele tipo de máquina, por exemplo? Posso. Não tem problema. Ele vai estar dentro da CLT. Ele vai ter férias proporcionais, 13º proporcional, fundo de garantia. Ou seja, todos os benefícios legais, toda a previsão de seletista vai se aplicar nesse contrato temporário. Só que ele é temporário. Ele é exceção à regra. O outro que é muito mais comum é o contrato de experiência, né, pessoal? O contrato de experiência. Né? Estou no contrato. O pessoal chega lá, né? Já que eu falei em casamento antes, né? Não casa direto assim, né? Namora antes, conhece, dá paquera, daí namora, né? E aí vai. O que acontece?
eu vou lá e chamo alguém para trabalhar comigo. Eu não vou casar direto, né? Então eu vou lá e faço o quê? Faço um contrato de experiência. Esse contrato de experiência é mais um exemplo da exceção. Ou seja, eu fixo nesse contrato de experiência um prazo, né? E aí, de acordo com esse prazo, eu digo, olha, é 30 mais 30, são 60 dias. Eu posso prorrogar uma vez o contrato por prazo determinado. Essa é a regra geral. Tá? Posso prorrogar uma vez. Então, eu vejo assim, bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um contrato aqui de experiência, o máximo dele, né? Ele pode ser de 90 dias. Tá? O contrato de experiência é o contrato, estou no contrato, como o pessoal fala, né, no popular aí, 90 dias, 90. Então, 45 mais 45. Deu os 45, eu disse assim, bah, não deu. Não deu. No namoro já não fechou, sabe? Se no namoro já não fechou, não vou até dizer, nem é o namoro ainda. Os primeiros 45 estão ficando, né? Então, assim, estão ficando. Nos 45, do 46 ao 90 é o namoro. Dos 90, do 91 em diante, aí vira o casamento, que daí é o contrato por prazo indeterminado. Então, nos 45 primeiros, eu vejo assim, pá, não fechou, não deu. Já vamos acabar por aqui, tá tudo certo. Ou pensar assim, bah, não deu muito bem, né? Mas eu vou dar mais uma chance. Então, assim, vamos namorar. Então, do 46 ao 90 virou namoro. Mas lá no 90 eu vi assim, bah, não vai dar certo esse namoro. Então, vamos acabar com esse namoro. E aí, acabou-se o contrato pelo prazo, né? O contrato a termo. Nesse tipo de contrato, gente, o cidadão também está dentro da CLT. Ele também tem férias proporcionais, 13º proporcional, fundo de garantia. O que ele não vai ter no contrato por prazo determinado? O aviso prévio. Isso é importante. Por quê? Porque eu sei o dia que começa e o dia que termina. O aviso prévio, gente, é quando eu não sei. O aviso prévio nos contratos por prazo indeterminado, que eu não sei quando é que vai acabar. Então eu preciso ser avisado, né? Para eu poder me organizar em casa. Assim, olha, tem 30 dias aqui que eu vou te indenizar do aviso. Tá bem, pelo menos eu ganho meu salário daquele mês. Nesse mês eu vou para a rua, vou jogar currículo para tentar um novo encaixe aí no mercado de trabalho. Tá? Então, regra e exceção. Regra, contrato não precisa ser formal. Exceção, formal. Regra, contrato por prazo indeterminado. Exceção, contrato por prazo determinado. Tá? Botem ali assim, ó, exemplos, assim, exemplos de contrato por prazo determinado. Artigo 443 da CLT, contrato de experiência, o contrato temporário, aquele do trabalhador temporário que a gente viu já na aula. Tem outros ainda, gente, que nós vivemos numa realidade muito urbana, né? Então, por vezes, passam batido da gente algumas questões que são interessantes, mas que, como a gente vive uma realidade urbana, não é do nosso métier. Mas tem um outro que chama contrato de safra, ou contrato rural por pequeno prazo. Está lá na lei, botem assim, contratos-lei 5889/73. Sim, a Cláudia colocou ali, ó, contrato temporário também, tipo Páscoa, Natal, etc. Isso aí, Cláudia. Lembrando que mudou também, né? Agora pode ser de até 180 dias esse prazo. Professor, qual a lei que eu não consegui anotar Tá? aqui? Anotaram lá? Contrato de safra e o contrato rural de pequeno prazo. Lei 5889/73. Tá? Outro que já é mais da nossa realidade, do dia a dia, e tem lei específica, bem pontual e bem específico, é o contrato do atleta profissional, jogador de futebol. Contrato do atleta profissional. Tá? O que mais temos? Contrato de artistas também. Contrato de artistas. Também tem isso, por prazo determinado. Tem mais um exemplo. O contrato por obra certa.
Contrato por obra certa. Tá? Exemplos. E eu vou para o último exemplo que eu vou dar para vocês, que é eu confesso que eu tive que estudar bastante esse tipo de contrato, porque eu tenho um cliente que é da construção civil. E a construção civil tem como característica sazonalidades de contratação, né? Então, o que eles precisavam aplicar? Eles precisavam aplicar contratos de trabalho, sendo que eles fariam contratos em que, entre aspas, demitiriam o empregado e readmitiriam num prazo curto, de acordo com a sazonalidade do mercado deles. Nesse contrato, gente, bota assim, ó, anotem, contratos lei 9.601/98. 9.601/98. Esses contratos ali, eles exigem para vocês verem regra e exceção. Tá? Por isso que eu vou chegar neles para vocês entenderem. A regra, tá? Regra é que eu, A, contrato com vocês, B. Tá bom? Ou seja, A e B, particulares, sem nenhuma exigência formal. Exceção à regra. Eu, A, com B, preciso formalizar, colocar por escrito, e a lei, por vezes, traz ainda alguns outros requisitos para isso. Por exemplo, acordo ou convenção coletiva de trabalho. Para que esse contrato por prazo determinado, dessa sazonalidade, da Lei 9.601/98, para que ele possa ser válido, tem que ter previsão em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Ou seja, esse meu cliente teve que fazer o seguinte: a gente teve que negociar com o sindicato, fazer um acordo coletivo com o sindicato, dizendo que a empresa se submeteria às condições da Lei 9.601/98 para que conseguisse trabalhar com contratos que ela demitia e readmitia, sem que isso fosse considerado um contrato só, por prazo indeterminado. Estão entendendo? Porque vai fazer diferença, gente, em relação ao fundo de garantia, multa de 40% do fundo de garantia e aviso prévio proporcional. Se eu ficar demitindo e admitindo, sempre tendo que pagar aviso prévio e multa de 40% do fundo, eu vou ter diferença nesse sentido, grana para a empresa. Então, é uma forma que a lei trabalha com alguns cenários econômicos, para possibilitar que haja esse entre e sai de empregados dentro da empresa. Tá? Então, botem lá a Lei 9.601/98. Tá? Beleza? Tem um outro tipo de contrato, gente, que também eu vou voltar depois, tá? Só estou dando para vocês uns exemplos ali, que também teve modificação com a reforma. O contrato de trabalho intermitente. Então, botaram lá a Lei 9.601. Botem contrato de trabalho intermitente. É mais um. Tá? Então, são exemplos de regra e exceção que eu falei para vocês, sendo que de um lado eu tenho a regra, que é o trabalho indeterminado, do outro lado eu tenho essas exceções. Todas essas exceções vão exigir contrato escrito, contrato formal. Então, eu estou trabalhando com a exceção. Muitas vezes, algo além do contrato formal. Por exemplo, um contrato de safra vai ser aplicável aonde? Numa realidade safrista. Ou seja, não numa realidade urbana. Então, se eu tiver a aplicação de uma lei, de um contrato de safra, colocar num contrato de trabalho aquilo, sendo que eu estou aplicando aquilo numa realidade urbana, obviamente essa cláusula será nula, porque ela está em desacordo com a lei. Eu estou usando de uma suposta benesse legal para fraudar o direito do empregado. É isso que não pode. É isso que o direito do trabalho vai vedar. Tá? Então, independentemente, já que falamos de complexidades, tá? Eu vou compartilhar com vocês ali
Só vou dar um print aqui de um quadro que é bem legal para compartilhar com vocês no canal do contrato de experiência, tá? E do contrato de experiência e o contrato esse de atividades transitórias, que são muito comuns, muito do dia a dia. Aí, eu já compartilho ali com vocês no grupo. Um minutinho. Tudo ok até aqui, pessoal? Dúvidas?